Hoy Deus abençoe a todos vocês. Quien fala, como siempre, es el pastor Marcelo Parrella y estamos aquí en el programa Ministerio de Fe. Hoy está conosco desde São Paulo, Brasil, el pastor Marcelo Ribeiro y su esposa Andrea. Sean bienvenidos aqui ao programa. Paz, pastor, estamos bem, graças a Deus, e com o senhor e o ministério. Glória a Deus. E conte-me, como foi sua conversão? Como era a sua vida antes de conhecer a Jesus? Bom, eu vim de uma família pobre, então, assim, antes de conhecer Jesus, eu era muito bagunceiro, saía bastante, né? Tinha um grupo de amigos, que tenho até hoje, era um cara muito da noitada, né? Que vivia na noitada, vivia nos bares, nunca usei droga, já experimentei, mas nunca usei droga, então meu negócio era só cigarro e noitada. Então, em 1997, com a morte do meu irmão, eu fiquei um pouco revoltado e queria vingar a morte dele. E, na época, eu namorava com uma moça que a família inteira era cristã, né? Então, na época, eu, bastante revoltado, acabei indo conhecer a igreja, a primeira igreja, né? E lá, quando fizeram um apelo, eu acabei aceitando a Jesus, porque naquele momento, toda aquela raiva que eu tinha, aquela vingança que eu queria ter, né? Eu acabei sentindo um alívio daquilo ali no culto e acabei aceitando Jesus em 1997. Aí, depois de lá, eu não fiquei tão firme na igreja, né? Não por culpa da igreja, mas jovem. Então, eu queria estar dentro da igreja, mas queria curtir as coisas da vida sem saber que eu poderia ter tudo com Jesus, né? E melhorar dentro da igreja. Então, essa igreja que eu estava trocou de pastor, e esse pastor, ele ficou muito chegado a mim. Então, foi uma pessoa que começou a me ajudar na questão espiritual. Então, ele me acolheu como um filho na fé, né? E daí eu fui crescendo. Então, eu fiz alguns seminários, né? Primeiro eu fiz cura e libertação, aí eu fiz seminários de cura e libertação, que é uma coisa que me atraiu bastante. Nessa questão de seminário de cura e libertação, eu fiz curso de intercessão, né? Oração e intercessão, e dentro da igreja eu comecei a caminhar com esse pastor. O nome dele era Felipe, não é, né? Porque ele ainda está vivo. Eu comecei a caminhar com o pastor Felipe, e nisso ele foi me liberando para abrir cultos, né? Falar de oferta, e assim eu fui crescendo, e ele foi me fazendo entender o meu chamado pastoral. Quando chegou um certo momento dentro da igreja, com naturalidade, eu comecei a pregar dentro da igreja, né? Então, ele falou assim, olha, realmente esse é o teu chamado é um chamado pastoral, e com o tempo eu comecei a trabalhar isso na minha vida, não querendo o título. Na realidade, eu sempre me escondi do título. Eu nunca gostei de me aparentar como pastor, de me mostrar como pastor. Simplesmente, eu sempre gostei de me mostrar como cristão. Alguém que ama Cristo. Mas, quanto mais a gente se esconde das coisas de Deus, na nossa naturalidade, sem a gente querer aparecer, mais o Senhor vai nos levantando. Então, depois de 96, depois desse tempo, eu acabei indo para uma outra igreja. Então, nessa igreja, eu fiz parte da liderança da igreja, por um bom período, eu e um amigo meu, o pastor Edson. Só que chegou um determinado tempo que a igreja era muito grande em quantidade de pessoas, e começou a se escolher algumas pessoas. Então, eu comecei a não gostar disso, porque eu acho que a partir do momento que te chamam para fazer parte de uma igreja, da liderança da igreja, você não tem que escolher quem é o melhor e quem é o pior. Simplesmente você tem que amar todos e ajudar todos. Ok. Depois disso, eu fiquei um tempo fora da igreja, por ser muito machucado por líderes, muito machucado. Então, eu fiquei um tempo fora da igreja. E o meu trabalho é um trabalho, como eu falo para o pastor, eu sou um gerente de imóveis aqui no Brasil. Né? Aqui a gente mora na cidade de Santo André, que faz parte do estado de São Paulo. Então, a minha vida é muito corrida. Né? Então, às vezes eu chego cedo, às vezes eu chego tarde, tenho que atender com os meus corretores.
tem lançamento, tem que ir para plantão, tem que atender cliente até mais tarde. Então, eu usei isso como, eu já tinha saído da igreja, por estar ferido, então eu usei isso aí como um subterfúgio para não estar mais na igreja. Até que eu conheci uma igreja, a qual foi fundada por americanos, né, a Paz Church, que começou no Ribeirão, lá em Santarém, com ribeirinhos, talvez o pastor já tenha visto, ou tenha ouvido falar, do pastor Abe Uber, que trabalha muito com a questão do MDA, e lá eu me encontrei, porque eu consegui realmente ver que lá tinha um verdadeiro amor de Cristo pelas pessoas, né? Eu comecei a ver pastores lavando banheiro, eu comecei a ver pastores recepcionando, então realmente eu vi os líderes servindo. Então foi onde eu voltei para a igreja, né? E nesse período foi passando, veio a pandemia. Na pandemia, como a gente começou a fazer muito culto online, a minha história da Andréia é uma história bem legal, porque nós nos conhecíamos há 20 anos atrás, nós já tínhamos namorado há 20 anos atrás, eu conheci os pais dela, que ela vai contar um pouco a história dos pais e dela, então a gente voltou a se falar, né, nessa questão de fazer cultos online. Um dia a Andréia colocou no Facebook se alguém conhecia uma ferramenta mais rápida para fazer culto online. Então eu acabei chamando ela no Message, passei o meu número do WhatsApp e a gente começou a conversar, né, sobre coisas da igreja. E a gente começou a conversar bastante nessas coisas da igreja e a gente voltou a se afinizar depois de 20 anos. Então a gente voltou a se gostar e acabamos nos casando. Né? Nesse tempo ela já estava... Faz quanto tempo que estão casados? Nós vamos para 2 anos. Né? O ano que vem nós fazemos 2 anos. Em abril desse ano nós fizemos 1 ano de casado. Casado, né? Mas com mais 1 ano que a gente ficou entre namoro e noivado, na realidade nós estamos 2 anos nessa questão de estar juntos. Então, nesse tempo de pandemia, Deus los acercou uma vez mais. Sim. Sim. Amém. Aí, né, até mesmo quando estávamos namorando de noivo, ela já era pastora aqui da igreja, então eu comecei a acompanhá-la nos cultos e ajudá-la nos cultos, como eu disse, sempre não querendo mostrar a questão de título, né? Mas ali ajudando, servindo, porque eu acho que o título ele não é importante. É importante o líder fazer aquilo que Deus quer e servir aos demais. Mas quando a gente faz isso, eu creio que sempre o Senhor nos enobrece. Ele sempre vai mostrar, tanto que alguns cultos que a gente é convidado, eu me escondo, eu fico no cantinho lá atrás, quietinho, e sempre estão me chamando. Então, esse é o meu chamado. Eu não fui consagrado ainda a pastor, porque a pessoa que ia me consagrar, infelizmente, o ano passado, na Covid, ele acabou falecendo, e ninguém me consagrou ainda. Mas essa questão do chamado, depois que muitas pessoas começaram, que Deus começou a usar muitas pessoas para falar do meu chamado, para que eu deveria encarar o meu chamado e me chamar nessa questão de ir para as igrejas, ministrar, para ajudar nos cultos, ir em favelas, ajudar com oração, ajudar nos cultos em favela. Então, eu comecei a colocar em prática, mas eu não fui ainda ungido. Tá? Aí eu comecei a ajudar a Andréia. Lo importante es que te unja Deus, né? Sim. Sentir el llamado, porque, por ejemplo, né? Tem un montón de personas que tienen un título. Dejemos de ser pastor o pastora o líder. Estamos hablando de un título. Você es enfermero y no tiene amor por los pacientes. Y você va y da una inyección, una vacina de cualquier jeito y la persona sufre cuando está en su mano. ¿Entendeu? Entonces, nós tenemos que hacer todo con amor. El Señor nos enseña a nós hacer todo con amor, ¿né? Entonces, cuando tenemos una esposa, no es para hacer, yo soy la cabeza y bueno, você va a hacer lo que yo quiero. No, es para tratarla como vaso, como copo más frágil. Entonces, el pastor tiene que tener toda una ética, ¿no? No es solo ser el pastor el que mando. Yo mando o dirijo por amor, ¿no? Voy a enviar a você a la obra.
Jesús iba de dos en dos. Você vai, donde você es recibido, você fica. Donde no es recibido, esquece y va embora. Entonces, es muy importante lo que está falando você, porque mucha gente se va a sentir identificada, porque mucha gente está siendo maltratada por malos líderes. Líderes que ainda no fueron tratados por Dios. Entonces, es muy importante no ser restaurado. Jesús vino a nos a restaurarnos. Amén. Sim. Pastora, Sim. me cuenta você, como é sua vida? Amém, a paz, pastor. Meu nome é Andréia e eu venho de uma família, de um lar cristão, né? Os meus pais são os fundadores da igreja. Eles fundaram essa igreja. O nome da igreja? Igreja Cristã Pedras Vivas. E onde fica, em que cidade de São Paulo? Fica aqui em Santo André, no bairro Clube de Campo. Amém. E os dois já estão no Senhor, né? Meu pai já faleceu há 16 anos e a minha mãe há 3 anos. E eles fundaram essa igreja e eu fui consagrada pastora pelos meus pais quando eu tinha 15 anos de idade. Hoje eu tenho 43, então tem um pouquinho, né, de tempo que eu estou muita experiência. Nesse chamado, né, nessa caminhada do meu chamado. Amém. Mas eu nunca exerci essa função de ser a pastora titular, porque estava à frente da igreja sempre os meus pais, né, então eu sempre fui pastora do louvor, né, eu ajudava os meus pais nos discipulado com algumas mulheres, com algumas moças, mas a minha maior responsabilidade era no grupo de louvor, no ministério de louvor, e ali eu fui crescendo, e aos poucos eu comecei a pregar na igreja, aos poucos eu fui amadurecendo, e depois do falecimento do meu pai, a gente assumiu a igreja, né, a minha mãe e eu e todo o corpo ministerial da igreja. A igreja ficou um período fechada por forças maiores, e depois ela reabriu novamente, e depois com o falecimento da minha mãe, eu não tinha outra opção a não ser assumir a igreja, né, e dar continuidade ao legado que eles fizeram. Mas sendo solteira é um pouco mais difícil, né, para você estar ali à frente sozinha, mesmo tendo todo o apoio que eu tive das pessoas que estavam junto conosco, com o corpo ministerial que estava, mas como meu marido falou, nós nos reencontramos, e aí foi o selar de todo o meu chamado, de toda a promessa que o Senhor já havia feito, né, para mim, como pastor e como estar à frente, né, da igreja, cuidando das pessoas, e por crescer num lar cristão, onde meus pais eram pastores, então a gente sempre teve esse convívio com as pessoas, com as ovelhas. A casa dos meus pais sempre estava aberta para receber missionários. Então, eu cresci nesse ambiente, né, de estar ali servindo a Deus. E os meus pais me ensinaram a amar a Deus, tanto a mim quanto a minha irmã, né? Nós somos em 2. Isso foi o alicerce da nossa vida. Nós nunca nos sentimos obrigadas a ir à igreja, obrigadas a orar. Meu pai tinha um hábito de fazer um culto doméstico pelo menos uma vez na semana. A gente se reunia em casa para fazer um culto doméstico, ler a palavra juntos, para louvar juntos, e isso foi o alicerce da minha vida, tanto que depois, mesmo eles falecendo, o meu amor
por Deus e o meu amor pela obra de continuar o legado permaneceu em chamas, né? Eu não tive outro pensamento a não ser assumir e dar continuidade a tudo que eles fizeram. E com a pandemia, eu tive que fazer os cultos, as lives, né? Online. Isso. E ainda solteira, e sem ter, assim, eu falei na live, né, que eu queria, se alguém soubesse na época um aplicativo e tal, que pudesse fazer um culto mais restrito, porque com a pandemia a gente não podia estar juntos, né, os irmãos. E para ministrar Santa Ceia, ter o acompanhamento, eu gostaria que fosse mais reservado, né? E aí, Marcelo... Quando viu, apaixonou, pastor. Ele estava na live, mas nós já tínhamos namorado, né? Quando a gente ainda era molecote, Engraçado, né? Que quando eu entrei na live, ela deu um choque. Eu me assustei. Ela deu aquela assustada. Na realidade, ela, quando viu que eu entrei na live, já apaixonou de novo. É porque faziam 20 anos que a gente não tinha... 20 anos. Glória a Deus. Deus hace como Él quiere, né? Que lindo. Qué lindo, qué linda historia, ¿eh? Y ahora, este futuro, ¿cómo lo están enfrentando? Bom, como eu conheci os pais, o pai e a mãe dela, né? Eu conheci o pai dela e conheci a mãe dela. Então, lá, 20 anos atrás, quando a gente se conheceu, eu vinha aqui e o pai dela sempre me discipulava, sempre conversava comigo da palavra. A mãe dela também, tanto que a gente brinca assim, né? Que, na realidade, o nosso encontro talvez foi uma jesuicidência e não uma coincidência. Por quê? Eu trabalhava numa loja de calçados aqui no centro de Santo André e a mãe dela ia lá na loja falar comigo dela. Aí ela saía da loja, ia lá no trabalho dela falar de mim. Então, eu conheci os dois, eu vi o caráter dos dois e, como eu disse, quando eu fui para essa outra igreja, que realmente eu vi a questão do MDA, do discipulado, de amar as almas, de líderes amar as almas, de líder honrar as almas, então, dentro daquilo que ela já tinha em mente, dentro daquilo que eu já tinha em mente, então, hoje, mesmo com a igreja pequena, mesmo com... Na realidade, hoje nós somos... a igreja passou por algumas modificações, que a gente já conversou com o pastor, hoje nós somos em 6 pessoas, mas dentro disso hoje... Não só eu e ela e essas pessoas que estão conosco, elas estão dentro daquilo que a gente busca em Deus. Amar as pessoas, cuidar das pessoas, se doar para as pessoas, discipular as pessoas para que... Eu tenho uma frase que eu falo assim, nós queremos gerar ovelhas sadias para que elas gerem ovelhas sadias. Então, hoje, há um número reduzido, nós fazemos os cultos aqui em casa, mas o Senhor tem sido misericordioso conosco, tem nos ajudado, tem trazido pessoas a bater na porta da nossa casa, pedindo ajuda, e a gente tem acolhido, e com isso, a gente começou a ter um rol de amigos, que começou a se achegar, e eu vejo isso como Deus nos projetando para aquilo que Ele quer. Deus tem feito conexões, né, amor? Exatamente. Deus tem feito conexões. Tenemos muchos tipos de conexiones. Lo importante es tener conexiones de ouro, ¿entendió? Sí. De plata. Porque você pode tener conexión de bronce, puede tener conexión de hojarasca, de madeira, ¿entendió? Mas lo importante de Dios es la calidad. A Dios lo que quiere que hay 2 evangelios, el evangelio de la verdad y el evangelio de doctrinas erradas. Las doctrinas erradas te llevan al infierno. Entonces, lo que ustedes hicieron es limpar, ¿no? Lo que hace Jesús, limpar, ¿no? Para que fique el grano de trigo, ¿no? Sí. Entonces, ustedes están con trigo, no están con la cizaña, ¿amén? Entonces, eso es bueno. Pastor, si la gente quiere estar en contacto con vos, ¿cómo puede hacer? Facebook, teléfono?
pode entrar em contato através do WhatsApp, né? Com 11, né? Aqui é 5511 952241929, ou pode através do meu e-mail, né? Que é gringocor@hotmail.com. Hoje, a igreja ainda não tem algumas perspectivas de mídia social, né? Mas a gente, em breve, a gente já vai estar trabalhando com isso para colocar as mídias sociais aí, para as pessoas entrarem em contato com a gente através das mídias sociais. Mas, como eu disse, 5511 952241929 ou pelo e-mail gringocor@hotmail.com. Mas quem estiver em Santo André, aqui especificamente perto do Clube de Campo, na Vila Luzita, ou em qualquer área de Santo André que precisar de ajuda e sentir que a gente pode ajudar, a gente está aqui à disposição para o Evangelho, sem placa, sem importar placa, né? Então, a gente está aí para relacionar as pessoas. É importante o amor, porque Sim. sin amor não somos ninguém. Então, no sirve de nada tener placa en lo natural y después entra y no tiene amor, que es lo que hizo você ir embora, que estaba contando. Eu costumo dizer que lo que atrajo a você a Cristo otra vez fue el amor. Y ahí está el amor de Dios que le dio a su compañera. Sim. Amém. Aqui é uma grande companheira, mulher de Deus, adjuntora. Então, é aquela pessoa que caminha junto comigo, a gente conversa tudo, a gente decide tudo, não tem quem é mais ou quem é menos. Como casal, a gente decide junto. Então, aquilo que eu sempre quis e que os pais dela sempre ensinaram, a gente tem o nosso momento de culto familiar. Então, às vezes, nós estamos tomando café da manhã, almoçando quando estamos de folga, ou jantando, a gente sempre conversa da palavra, a gente sempre fala da palavra, a gente sempre faz um debate entre nós dois da palavra, a gente traz uma palavra, o que você acha disso? O que você acha daquilo? O que você acha que isso daqui pode ser posto na igreja? Então, é uma grande companheira, a gente tem crescido muito como casal, embora sejamos novos na questão de casamento, mas Deus tem nos ajudado, o Espírito Santo tem nos ajudado a crescer a cada dia como casal, a crescer cada dia como líderes, né? Que para nós o que importa é sermos líderes de excelência na questão de amar, de ensinar, de projetar as pessoas, porque eu costumo dizer aqui nos nossos cultos que só eu e ela não somos suficientes para o Evangelho, tem que ter mais pessoas, então nós estamos treinando líderes para treinar líderes, e para treinar líderes e para treinar líderes, porque a seara é grande, precisa de pessoas para trabalhar. Então, nós não podemos ser egoístas de só nós. Eu falo aqui para o pessoal, vocês vão crescer junto com a gente. Nós somos uma igreja. E uma igreja, ela não é composta só pelo pastor e a pastora. Ela é composta por um corpo. A cabeça não anda sozinho, os braços não andam sozinho, tem que ter um corpo. Então, vocês também são parte da igreja, vocês também são líderes, vocês também vão crescer, vão gerar outros líderes, que a nossa intenção é essa. É líder gerando líder, ou seja, ovelha sadia gerando ovelha sadia, porque gerar bode não dá, é só cabeçada, bode é só cabeçada. Amém. Pastora, estamos llegando al final del programa. ¿Qué palabra le podrías dar a nuestros oyentes? Eu quero deixar Eclesiastes 3. Há um tempo determinado por Deus para que todas as coisas aconteçam. Então, existem promessas nas nossas vidas que são promessas mais antigas e que, às vezes, nós até pensamos que elas não irão ser realizadas, que elas não serão concretizadas. Mas a palavra de Deus diz que há um tempo determinado por Deus para que todas as coisas aconteçam. E a nossa oração como cristão é, Senhor, que todas as coisas que o Senhor tem reservado para nós, elas possam acontecer no tempo certo, nem antes e nem depois. E isso é uma palavra de ensinamento para nós, né? Porque às vezes a gente atrapalha o agir de Deus.
em que as promessas do Senhor sejam concretizadas, em que as Amém. coisas sejam concretizadas nas nossas vidas. Às vezes nós atrapalhamos numa maneira de retardar, ou às vezes nós queremos acelerar aquilo que ainda não é o tempo. É uma tarefa bastante difícil, não é uma tarefa fácil, mas ela é uma palavra verdadeira, né? Há um tempo determinado por Deus para que todas as coisas aconteçam. E quando nós começamos a entender isso nas nossas vidas, as coisas começam a fluir naturalmente, e o Senhor começa a abrir os caminhos de maneira que as coisas vão acontecendo e você fala, meu Deus, mas isso parecia que não ia acontecer, é tão antigo, Deus parecia que tinha se esquecido, nem eu mais se lembrava disso, mas acontece, porque há um tempo determinado por Deus. Esas palabras que você está falando es también para las meninas, ¿no? Las meninas que quieren casar rápidamente, ¿no? Que no esperan el tiempo de Dios, después se dan la cabeza contra la pared, ¿no? Porque ellas están queriendo casar, y ahí no es el tiempo, no llegó ese hombre que Dios quiere, ¿no? Entonces, es muy importante esa palabra. Pastor, ¿podría orar por todos nós? Sim, posso orar, sim. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo precioso, onde nós passamos juntos, onde o pastor Marcelo pôde estar conosco, e nós sabemos que é um tempo de crescimento para que nós, como igreja, possamos crescer. A tua palavra diz, Senhor, confessai uns aos outros e orai pelos outros para que sejam curados. Amém. Estar junto é bom. Conversar, contar os nossos erros, as nossas mazelas é bom. E orar um pelos outros é bom, porque traz cura. E isso só pode acontecer numa igreja unida, uma igreja que acredita na união, que acredita no teu evangelho, no evangelho de união, no evangelho de caminhar junto. E a tua palavra mesmo nos diz, Senhor, que um reino dividido não pode parar em pé. Então, Senhor, que o Senhor venha sempre nos ajudar a sermos unidos, a sermos uma igreja só, independente de onde estamos, independente de uma placa, independente do que, Senhor, venha se pregar em qualquer igreja, mas que nós possamos pregar a tua palavra, pregar o teu amor, o teu evangelho, a tua união. Eu te louvo e te agradeço por esse tempo precioso, que as tuas graças, o seu poder venha sobre nós, que a tua unção se derrame sobre nós, que a sua manifestação venha sobre nós. Amigo Espírito Santo, tu és bem-vindo no nosso meio, para que nós possamos crescer no direcionamento e na palavra do Senhor. Obrigado pela vida do pastor, pela família dele, por ele se dispor a estar conosco, nos ajudando, nos fazendo crescer em Cristo, trazendo essa união. Isso é muito bom. Isso só mostra a excelência do Senhor na vida dos teus servos e das tuas servas. Que nós possamos sempre estar cheios da sua graça, que nós possamos sempre estar cheios da sua misericórdia, possamos sempre estar cheios do seu amor, e que nós possamos, Senhor, transparecer isso e oferecer isso às pessoas. Amém. Eu te agradeço e te louvo, Jesus, pelas nossas vidas, pela vida do teu povo. Ajuda o teu povo, ajuda aqueles que estão passando por momentos de perigo em outros países, a qual a tua palavra é proibida. Que o Senhor venha entrar com providência, que esses cristãos possam falar da sua palavra, possam mostrar o evangelho, para que outros conheçam o teu poder, o teu amor e a tua glória. E assim eu te louvo, Jesus, e te agradeço. Amém. Amém. Amén. Muito obrigado, pastores, por estar aquí en nuestro programa Ministerio de Fe. Querido amigo, amiga que nos estás escuchando, quiero pedirte que te dejes usar por Dios y que puedas compartir en tus redes sociales, en tus amigos, familiares, para que puedan escuchar esta palabra, este testimonio de cómo Dios trabaja en los corazones, en las mentes, en las personas. Dios no está muerto, Él está vivo, Él resucitó y Él quiere abençoar a todos ustedes. Desde aquí, de Río de Janeiro, saludo a todos ustedes y me despido hasta el próximo programa. Bendiciones, bendiciones, pastor. Amén. Amén. Amén.